Saudações pessoal, saudações uma vez mais reunidos para trabalharmos um novo tema que vai nos auxiliar em nossa vida, em nossa caminhada, em nosso dia a dia, em nosso despertar consciencial. Hoje a gente vai falar um pouquinho, navegar um pouquinho nesse assunto, trazendo o autoconhecimento sobre as nossas emoções. Quando a gente engole as nossas emoções, o que acontece? Mas antes, eu peço para que vocês se inscrevam em meu canal, ativem o sininho, dê um joinha, um like e compartilhem esse vídeo com aqueles aos quais vocês acreditam que ele também vai ser uma contribuição. Então, vamos lá. Nós temos as nossas emoções e sentimos as nossas emoções não é ao acaso. Na verdade, nós já sabemos que o acaso, ele não existe. Nós somos criados pelo Pai, por Deus, por um divino que sabe exatamente tudo com perfeição, como deve ser. Então ele nos criou com essa ferramenta que são as nossas emoções, para que ela seja uma aliada quando nós tomamos consciência disso, para uma viagem profunda interna para o nosso autoconhecimento, para que a gente possa ser bem-sucedido aqui e agora no nosso propósito, que é o crescimento espiritual, a própria evolução. Resumindo, as nossas emoções nos auxiliam aqui no nosso processo de evolução. Então, se nós temos as nossas emoções, nós precisamos entender que elas têm uma funcionalidade, ou seja, elas trabalham para que algo seja ali resolvido. Elas querem nos dizer algo, elas nos mostram algo para que assim a gente consiga de fato se autoconhecer. Então, muitas vezes nós temos as nossas emoções, mas nós não somos criados em uma sociedade que nós somos condicionados, ou seja, programados a olhar para dentro. Nós sempre estamos fazendo este olhar para o outro, para fora. E nesse sentido, a gente aprende desde muito cedo na nossa infância, desde muito pequenos, a reprimir as nossas emoções, ou seja, a esconder as nossas emoções. Então a gente é como, sabe, aquele quartinho que a gente tem da bagunça, que a gente vai deixando as coisas lá, a gente vai juntando, juntando e fecha a porta e vai juntando, e a gente sequer abre e nem quer olhar, porque se a gente olhar, a gente já sabe o que a gente vai ter que organizar, botar cada coisa no lugar, limpar, e a gente não quer ter esse trabalho. Assim a gente faz com as nossas emoções. A gente joga lá para esse quartinho e a gente finge que elas não existem. E a gente vai acumulando cada vez mais emoções que trabalham, lembram-se, a nosso favor. Se eu tenho uma raiva, se eu tenho medo, se eu tenho uma frustração, significa que por ali, essa porta, quando eu abro essa porta dessa emoção, ela diz de algo que precisa ser trabalhado em mim, de um autoconhecimento. Quando eu nego essa emoção e finjo que ela não existe, eu continuo na inconsciência, eu continuo no desconhecido de mim mesmo. Mas o que acontece? É que se as nossas emoções, elas estão aqui para nos auxiliar e nós negamos, uma hora esse quartinho vai encher, encher, encher e não vai mais caber coisa lá dentro. E a gente vai ter que abrir. Então, é como um copo de água que você vai colocando gotinhas e gotinhas e gotinhas, em algum momento esse copo vai transbordar. E o que eu tô querendo dizer para vocês aqui? Que a gente não tem essa opção de não olhar as nossas emoções, porque foi o que a gente veio fazer aqui, né? Então tá muito claro isso para nós, que é uma ferramenta para o nosso processo de despertar, para o nosso autoconhecimento. E a espiritualidade nada mais é que autoconhecimento. Autoconhecimento é espiritualidade, é uma coisa só. Então, o que a gente precisa fazer é olhar, identificar, entender, reconhecer e se conhecer. Porque fica mais fácil. Porque em algum momento isso vai vir à tona e vem, e aí é que nos desestabiliza.
E muitas vezes nós temos os nossos descontroles emocionais justamente pela falta de olhar aquela emoção que talvez se eu tivesse dado atenção para aquele momento, ela não teria emergido dessa forma errônea que depois vem. Ou até mesmo sentir em nosso corpo como uma doença física ou um adoecimento psíquico, emocional, porque de uma certa forma elas ainda vão demonstrar que querem vir. Não tem como a gente abafar as nossas emoções. Então é muito mais fácil eu lidar com cada emoção, já que eu não tenho essa opção de não lidar com as minhas emoções. Eu vim aqui para isso. É muito mais fácil eu lidar uma a uma e resolver uma a uma, do que eu juntar e depois ela vir de uma forma, emergir de uma forma totalmente errada, que aí eu vou ter um prejuízo, muitas vezes até irreversível, para minha vida e para a vida de todos aqueles também que convivem comigo, que estão ao meu redor. Então, eu gostaria muito que nós pudéssemos pensar, a partir de hoje, qual é a emoção que eu estou mais sentindo? E se pergunte o que ela quer dizer. E se eu não conseguir sozinho, peçam ajuda. Ajuda à espiritualidade, ajuda de terapias holísticas, qual seja o caminho que faça você fazer esse movimento de volta para si mesmo. E o si mesmo é a reconexão com o nosso eu, que é a reconexão com a espiritualidade, que é o movimento de volta para a casa do Pai. Fiquem na paz, gratidão e namastê.